cartas de avivamento, e que eu me lembre, nós não falamos sobre esse tema ainda, ou desse texto, Abacuque 3:2. Olha só o que Abacuque, o que esse profeta maluco vem falar na Bíblia. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo. Você pode falar comigo essa frase? Realiza de novo? Realiza de novo. Vamos de novo? Realiza isso na nossa época e as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas do nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deixa eu ler na minha versão, que também é bem legal. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha só o que Abacuque fala nessa versão. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. No meio dos anos faze-a conhecida. O profeta Abacuque, ele chega no meio de uma nação toda destruída no sentimento e nos costumes, e em tudo aquilo que eles estavam vivendo. Abacuque, ele olha para o povo, é como se ele estivesse olhando em cima da campina, e olhando um povo devastado, porque acabaram de ser derrotados de uma guerra. Só que Abacuque, ele tem a visão de um profeta. Diga comigo, visão de um profeta. Abacuque, ele tem a visão de um profeta. É como se fosse um pastor dirigindo uma igreja e sabendo por onde Deus quer levar a tua igreja. É a mesma coisa ele olhar para a sua vida e detectar uma deficiência, e detectar uma derrota, alguma coisa de um período ruim, mas ele dizer para você: olha, isso é só um período, levante a cabeça, olhe para frente e não pare. Abacuque, ele fez isso com a nação. Ele viu a nação toda derrubada, um espiritual lá embaixo, nada, zero. Mas ele olha para a nação, olha para o Senhor e fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e faze-a conhecida. É um profeta que vê a deficiência de uma nação, mas não se curva diante de uma dificuldade. Somos nós que passamos momentos difíceis nesse ano. Somos nós que passamos tantos altos e baixos, mas que em todos os momentos nós nos sentimos abraçados por Deus. Nós nos sentimos abraçados por um Espírito que não sai do nosso lado nenhum só momento. É a mesma coisa de nós passarmos luta hoje, mas nós temos a certeza de que nós temos um Pai que não nos abandona. Que por mesmo que nós parece que nós estamos órfãos, parece que ninguém olha para nós. Marcão, põe um pouquinho de retorninho para mim aqui. Parece que nós estamos órfãos, parece que nós não estamos vendo ninguém, mas nós temos um Deus que a todo momento, e se nós estivermos dormindo, pastor, o nosso Deus está olhando por nós, amém ou não amém? E se nós estivermos trabalhando, pastor, o nosso Deus está olhando por nós. Ele não desiste. Ele não desiste. Então Abacuque, ele olha para um povo desanimado. Abacuque, ele olha para um povo caído espiritualmente, mas ele não desanima. Com a mesma voz que o meu apóstolo Paulo Henrique diz para nós: para frente, não para. Nós devemos seguir esse avivamento. E o que é avivamento, pastor? Eu quero dizer para você primeiro o que não é avivamento. Eu quero dizer para você primeiro o que não é avivamento. O que não é avivamento, pastor? Avivamento não é um crescimento de pessoas. Você está enganado, amado, quando você olha para um lugar, quando você olha para um lugar geográfico e olha um ajuntamento de pessoas muito grande, e você determina aquilo como avivamento. Amados, isso não é avivamento. Avivamento não é ajuntamento de pessoas. Avivamento não é um lugar cheio, aglomerado, pessoas saindo pelas janelas. Não, isso não é avivamento. Isso pode ser uma consequência, isso pode ser um sinal, mas isso não é avivamento. Uma vez que nós já aprendemos com o nosso apóstolo Paulo Henrique que é mais fácil nós falarmos de reavivamento, porque avivamento já teve um.
Avivamento, a palavra já diz que estavam todos reunidos, e veio sobre eles como um vento veemente, e eram distribuídas línguas repartidas como os de fogo. Aquilo foi um avivamento. Tudo o que acontece depois desse tempo é um reavivamento. Então nós temos que orar como o apóstolo, como profeta Abacuque falou: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É porque o profeta já sabia que tinha dias que nós vamos estar lá em cima, tem dias que nós vamos estar lutando com leões, mas tem dias que nós vamos estar fugindo de formigas. Tem dia que nós vamos estar lá em cima, num crescimento e em uma constância, mas tem dia que nós vamos estar fugindo, querendo o quarto, querendo uma caverna. Mas em todos esses dias, Deus está conosco. Um avivamento não é falar em línguas. Eu ministrei isso aqui há uma quarta-feira atrás. Avivamento não é falar em língua. Nós temos visto aí tantos pastores, nós temos visto aí tantos líderes de igrejas que estão brincando com o altar, brincando com o microfone, brincando com o povo, falando em língua e roubando as pessoas, roubando a fé das pessoas, roubando as pessoas de acreditar neles. Então o avivamento não é falar em línguas. O avivamento não é a arte de uma pregação bonita. O avivamento não é a arte de combinar uma roupa. Um avivamento é algo que sai de dentro de você e é algo que você sente que é verdadeiro. É alguma coisa que você olha pelo irmão e você sabe que não é uma casca que está falando, é um sentimento verdadeiro. Não é um Facebook muito bonito de fotos, um Instagram muito bonito de foto, é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é um avivamento. Então, avivamento não é falar em línguas apenas. Tem tanta gente desviada, amado. Você sabia que pessoas endemoniadas podem falar em línguas? Sabia disso? Você sabia que pessoas que desviaram, e eles brincam até hoje com o falar de línguas estranhas? Você sabe que esses dias eu estava na mesa de almoço do trabalho e alguém veio zombar da minha fé. E ele falou assim para mim: Jefferson, quem que é mais forte? O seu Jesus? E ele depois falou o nome de um super-herói. E eu falei: é o meu Jesus. E ele deu risada. Ele falou: o seu Jesus não faz isso. O seu Jesus não faz isso. Eu falei: mas o seu super-herói não ressuscita pessoas. O seu super-herói não pega na mão de uma pessoa com câncer e manda o câncer ir embora, e esse câncer vai embora. O seu super-herói não é capaz de chegar de frente de um túmulo e dizer: Lázaro, venha para fora, e aquele homem sair de dentro do túmulo. Esse seu super-herói não é capaz de estar andando no meio de uma multidão e uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos ir lá e tocar na orla dele e ela ser curada. Ele não é capaz disso. Rose, pega meu paninho para mim, por favor. Tinha algumas pessoas na mesa de almoço com a gente. E quando eu falei para ele: olha, essa mulher, ela passava no meio de uma multidão de pessoas, e eu não vi, como eu não vejo esses filmes, não tenho interesse. Mas eu não sei que esse seu super-herói faz isso. Está dentro da Bíblia, Rose. O meu Jesus, ele é poderoso. O meu Jesus, ele é mais poderoso do que você imagina. E depois de 2 dias alguém veio falar: Jeff, você sabe que aquele rapaz é desviado? Falei: eu tinha uma noção, mas eu não sabia que esse rapaz era desviado. Esse rapaz, o dia que a gente trabalhou junto por muitos anos, e esse rapaz, quando ele foi ser mandado embora, o chefe estava mandando embora as pessoas, e eu trabalhando com ele, ele num lado do robô e eu do outro.
E ele falou assim: olha lá, ó, tá mandando embora, você tá pronto? Feitor. Falei para ele: e você? Ele falou: não, mas você sabe que tá mandando um por célula, então aqui quem vai é você, porque eu tenho o corpo fechado. Eu falei para ele assim: olha, eu não tenho corpo fechado não, mas eu acredito num Deus que pode todas as coisas. Falei: olha, eu não tenho corpo fechado não, mas eu sei de um Deus que, se Ele permitir que eu saia hoje daqui, Ele vai continuar cuidando de mim. O gestor da área rodeou o robô, veio até mim e perguntou: Jéssica, cadê a pessoa? Eu falei: está do outro lado. Ele foi do outro lado, o cara saiu aqui e ficou meio aquele joguinho de correndo. Eu falei: pera, você não tem o corpo fechado? Espera. Não estou zombando não, amados. Eu estou dizendo que o meu Deus, Ele é o mesmo Deus de Abacuque, que aviva a obra dele no meio dos anos, e ainda que nós estejamos lá embaixo, Ele é fiel para nos colocar de pé. Ele pega nas nossas mãos, aplaude a Jesus. Ele pega nas nossas mãos e nos coloca de pé. Não tem mais ninguém por você. Aí eu olho para a pessoa e falo assim: você fala como um louco. Porque ainda que não esteja ninguém do meu lado de físico, eu sinto uma presença gloriosa de um Deus que não me abandona. Avivamento não é falar em línguas. Tantas pessoas aí fora, amado, enganando pessoas, enganando a fé de pessoas, falando em línguas. Avivamento não é cair no espírito. Você sabe que uma vez uma pessoa caiu e nós fomos orar por ela? E não era um cair do Espírito Santo de Deus, era um cair de demônio. Nós colocamos com todo carinho, como nós aprendemos antigamente, e o Tony sabe onde é. Nós colocamos com todo carinho a mão no ombro dele, aqui, e apertamos. E não era Espírito Santo, era demônio. Amado, tem tanta gente confundindo o avivamento de Deus com tantas coisas. No dias de hoje, avivamento não é emocionalismo, não é uma lágrima. Avivamento também não é apenas um movimento. Avivamento, amado, é você estar num estado avivado de espírito. Avivamento é você estar passando por uma situação que só Deus por você, mas você olha para o Senhor e fala: eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará. É um estado avivado. Muito se fala sobre um avivamento que virá sobre a face da terra. Muitos estão esperando o movimento de avivamento para fazer alguma coisa, e muitos falam até que o movimento de avivamento, ele precederá a volta de Cristo. Mas nós acreditamos na palavra de Deus que em todos os momentos Deus tem avivado a tua igreja, porque nós devemos estar preparados sempre, a todo instante, porque a qualquer momento, amado, a qualquer momento a trombeta pode soar. A qualquer momento você precisa estar preparado para que o Senhor, Ele soe as trombetas. Nós sabemos que o avivamento, ele é possível nos últimos dias, em qualquer momento, em qualquer situação. Em Atos 2,17 diz que nos últimos dias acontecerá, que diz que o meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia, eles profetizarão. Tem gente que está esperando um avivamento para esse tempo, um momento em que o Senhor derramará o Espírito dele sobre a face da terra. Amado, mas o Espírito dele já paira sobre a face da terra. Quando Jesus ele é crucificado e as pessoas agora vão até lá e falam: Jesus, como nós vamos fazer? Quando Jesus volta, Jesus fala assim: calma, eu irei para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Jesus não nos deixou órfão. Diga para o seu irmão: Ele não nos deixou sozinho. Então muitos falam de um grande avivamento que a qualquer momento pode acontecer. Por outro lado, nós temos um texto que fala assim, Mateus 24:12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão.
Como que ao mesmo tempo o texto de Atos 2 fala que ele vai derramar o Espírito dele sobre a face da terra, e num texto de Mateus 24:12 diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará? Como que Jesus fala de um Espírito? Como que a palavra diz de um Espírito em Atos 2 que vai ser derramado na terra, e ao mesmo tempo Mateus fala sobre uma iniquidade que vem assolando a terra, e essa iniquidade esfriará a muitos? Amados, o avivamento ele está aí, ele está dentro de mim, ele está dentro de você. O avivamento ele não precisa de um movimento para se dar um avivamento. O avivamento é um crente, é um cristão chegar na igreja, se ajoelhar e ter um arrependimento genuíno, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me. É você estar disponível para que o Senhor possa te usar. Apocalipse 3,15: conheço as tuas obras. Olha que o Espírito diz: conheço as tuas obras e sei que nem és frio, nem é quente. Apocalipse 3,15: nem és frio, nem és quente. Existe um tempo em que o avivamento ele vai chegar e ele vai procurar. Ele vai sondar o seu coração, amado. E ele não pode te ver nesse estado, porque nem és quente e nem é frio. Quem dera fores frio ou quente assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O estado de espírito de quem é um avivamento, quem quer um avivamento, não pode ter uma dúvida na mente de quem serve. Não pode ter uma dúvida na mente: se hoje eu vou na igreja, amado, quantas pessoas têm perdido a bênção de Deus porque: será que eu vou na igreja hoje? Amado, eu sou de um tempo em que a gente pegava distâncias longes, não tinha nem carro para poder ir na igreja. Não aguentava de ver a hora de chegar quarta-feira logo para ir na igreja de novo. Não aguentava de chegar a hora de chegar na igreja e sentir o cheiro da igreja, de ver aqueles hinos simples que se cantavam, de ver aquelas palavras que eram ministradas na igreja. Esse desejo, amado, parte de um princípio, de um avivamento que nós precisamos ter dentro do nosso coração. É um querer de ouvir do Espírito Santo de Deus a todo momento e a todo instante. Não é uma religiosidade, mas é um querer de um avivamento, de um fogo que não pode se apagar dentro do nosso coração. Mas hoje o que nós vemos é uma seleção. Se eu vou no culto hoje, se eu não vou no culto hoje. As pessoas querem sentir se vão no culto ou se não vão no culto. As pessoas querem ver quem vai ministrar e quem não vai ministrar. As pessoas querem ver quem vai fazer o louvor e quem não vai fazer o louvor. A atração principal sempre foi Jesus, amado. Dentro de um culto cristão, a atração principal sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus. Então não seja frio, não seja morno, seja quente na presença de Deus, amém? Chegue na presença de Deus com o seu espírito quente, com a sua mente voltado para as coisas de Deus. Isso vai trazer algo, vai trazer uma atmosfera espiritual para onde você está, que você não vai depender de ninguém para você sentir o Espírito Santo de Deus. Porque nós sentimos o Espírito Santo de Deus, amado, independente de estarmos aqui dentro ou não. Só que nos últimos dias o que nós temos visto: eu quero um ambiente bacana, eu quero um ambiente... Isso tudo é bênção e temos que ter cada vez mais isso, porque a excelência louva a Deus, amém ou não amém? A excelência louva a Deus, mas nós também devemos ter um coração voltado para as coisas do Senhor. Isso significa que devemos estar sempre caminhando firme em uma só direção. Não podemos olhar para um lado, nem para a esquerda, nem para a direita. Mas pastor, você não sabe o que ele fez para mim ou o que ela fez para mim. Amado, eu também não... Se nós parássemos para conversar tantas coisas, mas você tem que olhar firmemente para o autor e consumador
da sua fé. É igual o hino fala, é Ele, amado, é por Ele que nós temos gastado a nossa vida, é por Ele que nós temos aprimorado a nossa fé, é Ele que tem gastado, é Ele que tem colocado dentro de nós um espírito avivado, para nós suportarmos as lutas do dia a dia. Então por isso que o profeta Abacuque, ele diz para nós, no texto como base, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque é no meio dos anos, amados. O princípio não é tão difícil. Lembra do seu início de cristianismo? Lembra? Coisa gostosa, amado. Que coisa linda que era. Quem tem menos de 2 anos aqui de cristão, de igreja? Quem tem mais de 5 anos aqui de igreja? É lindo, amado. É lindo. O começo da igreja, você vem, você quer estar em todos os trabalhos, você quer estar em todas as ações, é mutirão, eu estou presente, é tudo, eu estou presente, levanta a mão para fazer tudo. Vai passando os anos. Por isso o profeta Abacuque foi tão sábio em dizer essas palavras. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque é no meio dos anos, amado, que a gente sente tanta dificuldade. É no meio dos anos que parece tanta dificuldade. Por que no meio dos anos? Porque no meio dos anos a caminhada ela é mais pesada. É porque no meio dos anos é que a caminhada ela começa a ficar um pouco mais difícil de se levar a cruz, não é? Uma vez que a palavra de Deus diz para nós, quer seguir a mim? Tome a tua cruz e siga-me. Nós nunca tivemos uma promessa de mar de rosa, amados. Nós nunca tivemos uma promessa de dias lindos apenas. Nós tivemos uma promessa de que quer seguir a Jesus? Tome a sua cruz e siga-me. Estamos com dificuldade, siga a Jesus. Estamos vivendo um dia abençoado, siga a Jesus. Estamos passando por um vale da sombra da morte, siga a Jesus. Continua seguindo a Jesus, amado, em todo momento e em todo o instante. Seguindo a Jesus. Se estamos desanimados, seguindo a Jesus. Pastor, mas hoje eu acordei, parece que eu acordei assim meio para baixo. Parece que eu acordei com uma luta, pastor. Siga a Jesus. Você também precisa tomar cuidado com os dias de acomodação. Não, tem pessoas que seguem na igreja, mas seguem na igreja já não querendo fazer mais nada. Segue na igreja, mas já acomodado dentro dos seus ministérios. Não procura ler um livro, não procura orar, não procura buscar em Deus uma sabedoria do alto, e se acomoda naquilo que tem. Não, amado, não pare no meio do comodismo, porque Jesus também não está nisso. Pessoas que estão frias na fé, pessoas que não conseguem sentir mais a Jesus. Isso é uma realidade do nosso tempo. É muito fácil, nós vemos pessoas falando para nós, pastor, ore por nós, e é lindo isso, amado, e nós estamos aqui para isso, para orar por você, para orar pela sua família, para atender você à noite, de manhã, de tarde, no serviço, na onde nós estivermos, nós estamos aqui para isso. Mas nós também estamos aqui para ministrar para você, que você tem um Deus que também ouve a sua oração. Amém ou não amém, amado? Nós estamos aqui também para dizer para você que você também tem os ouvidos de Deus à sua disposição. Amém ou não amém, amado? Então você não pode aceitar se esfriar na fé. Se esfriar na fé, amado, é você vir para o culto e não sentir nada. É você vir para o culto e não sentir não é uma emoção, mas não é não sentir mais um calor do Espírito. Isso não tem a ver comigo, amado, porque isso precisa partir de você. Não vem pensar que tem alguma coisa errada. Nossa, tem alguma coisa errada no pregador hoje. Tem alguma coisa errada no louvor hoje. Amado, desprenda disso. Desprenda disso. O estado de avivamento, você precisa chegar na igreja já pegando fogo. Pastor, mas eu cheguei na igreja hoje quebrado, moído. Mas nesse mesmo estado, amado, eu sei que Jesus ele pode te despedir dessa noite. Você num estado de espírito em pé. Você num estado de espírito fortalecido por Deus.
Mesmo no meio das lutas, há um propósito de avivamento para a sua vida. Mesmo no meio de uma situação difícil, existe um propósito no meio de todas as situações que nós vivemos. O que é avivar, pastor? Pastor, avivar é uma definição de tornar-se vivo. É você estar num estado morto de espírito, mas quando você recebe um reavivamento de Deus, o teu espírito desperta. A Bíblia fala: desperta tu que dormes. Desperta você que tem o espírito adormecido. Desperta, amado, não depende de uma palavra, não depende de um hino, depende de uma ação sua para Deus. A Bíblia fala que quer ter com Jesus, vá ao teu quarto, fecha a tua porta. Existe uma receita para isso, mas é muito mais fácil nós chegarmos aqui. Mas a definição de avivar é tornar-se vivo, despertar de um espírito adormecido. É acordar de um estado de sono. É reanimar. É reanimar. Diga comigo, reanimar. É reanimar, amado. É preservar-se vivo, acordado, atento, disposto. Vamos ficar de pé nessa noite? Disposto. É manter-se vivo, acordado e permanecer-se disposto. Permanecer disposto. Quem está disposto a sentir aqui algo de Deus? Mas é algo, amado, que vem do seu espírito. É algo que vem de você para Deus. É algo que tem que sair de você. É um desejo seu. Nosso Deus, amado, Ele é um Deus que está presente a todos os instantes. Amém ou não amém? Ele está presente a todo o instante. Ele está presente. E a todo momento Deus, Ele está conosco. Ele está conosco no deserto. Amém ou não amém? Ele está conosco no meio da tempestade. Amém ou não amém? Ele está conosco em todos os momentos. E eu queria louvar a Deus nessa noite com uma canção. E nessa canção eu quero pedir para que a igreja venha até a frente, todos. Pastor, mas não é quem tem problema, não é quem tem uma situação, isso. Mas você também que pode orar por alguém da sua casa, que pode orar por alguém da sua família. Então venha até a frente. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma bênção para você nessa noite. Amém? Pode vir até a frente.